Olá, que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro Marcado. Estamos juntos recebendo mais um sábado com muita alegria. Afinal, esse é o dia da felicidade na nossa semana. Hoje o programa te leva para conhecer o Vale Europeu no sul do país. Essa é uma região onde tem ali várias casas com a construção tipicamente alemã. Essas construções têm um toque muito especial e demandam uma manutenção e o cuidado diferenciado. A nossa repórter Jenny Vieira foi conversar com um engenheiro que entende muito dessas construções. Jenny, é com você. Olá Guilherme, feliz sábado, estamos em mais um encontro marcado com vocês e hoje eu converso com o Jeffrey, tudo bem Jeffrey? Oi, tudo bem, feliz sábado. Feliz sábado. Ele que é um morador de Blumenau, onde nós estamos hoje, num centro bem movimentado por sinal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a cultura dessa cidade. Na verdade é uma cidade, uma colônia alemã, né? Alemã. Então, muito da cultura alemã a gente pode ver aqui. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Jeffrey também é engenheiro civil, né? Civil. E a gente vai conversar sobre as casas em Chaimel que a gente encontra aqui em Blumenau. É muito comum nessa região a gente encontrar essas construções, como as pessoas podem ver aqui atrás da gente, né? Exato. Como que isso veio parar aqui, Jeffrey? Olha, as casas em Chaimel são uma antiga técnica construtiva, tá? De origem da Alemanha, da Europa. E elas vieram por intermédio dos carpinteiros que vieram na imigração da Alemanha para Blumenau. Entendi. Entende? E o interessante é que você, olhando para esse tipo de casa, ela é feita através de madeira, tá? Toda a estrutura é em madeira e sem nenhum tipo de prego ou parafuso. Ela é toda por encaixe e preenchida entre essas madeiras com um tijolo maciço. E qual que é o custo, a diferença do custo entre a construção de uma casa em Chaimel e uma casa de alvenaria comum? Olha, hoje o custo de uma construção nova dessa fica em torno de 20% a 30% do custo a mais. Então é mais cara? Mais caro. Nesse caso aqui é uma casa tombada, aí o custo é relativamente mais alto, porque eles desmontam a casa toda, levam para o canteiro de obras, refazem as partes danificadas e montam exatamente como na técnica da época normatizada pela Alemanha. Entendi. Essa casa aqui, inclusive, foi restaurada pela Igreja Adventista, Foi né? restaurada totalmente pela Igreja Adventista. Jeffrey, e essas casas, elas existem apenas em lugares frios? A arquitetura dela é propícia para isso ou não? Sim, o tijolo maciço ele é térmico, então ele esquenta durante o dia com o sol e mantém esse calor interno durante a noite. Claro que na Alemanha tem a calefação, que mantém a casa quente também durante a noite e mantém ela aquecida durante o dia quando não se usa a calefação. Aqui no sul é um local muito quente também, né? Mas ela é propícia porque o nosso clima no inverno também é bem muito frio, frio. é muito frio, então tem os dois extremos, extremos, né? Tá certo. E o interessante dessas casas, porque na época, quando vieram os carpinteiros alemães, então lá as casas elas têm, por regiões, elas têm a sua característica. Então no desmonte das casas aqui em Blumenau para restauro, olhando a numeração das peças ou o estilo da casa, tem como determinar de que região da Alemanha vieram esses carpinteiros para a construção dessas casas. Então tem algumas diferenças entre elas. Exatamente. E elas, assim, então as casas são construídas aqui no Brasil, elas são exatamente idênticas às da Alemanha? É porque hoje em dia já está normatizado o estilo da casa em Chaimel, né? E até aqui em Blumenau tem uma família de carpinteiros que se dedicam somente na construção de casa em Chaimel, de comercial, residencial, como quiser, né? E eles fazem exatamente na técnica da norma hoje, né, que é da Alemanha.
Mas existem algumas casas também que é apenas por decoração, né? Sim. Pintura, com a madeira, algumas casas eles decoram. Exato, algumas casas são imitações, Uhum. não são exatamente na técnica, mas são, A maioria são feitas no estilo convencional. E daí eles colocam as madeiras por fora só para criar o estilo em Chaimel. Tá certo, então, Jeffrey, muito obrigada por nos dar essa explicação e contar um pouquinho mais sobre essa cultura que a gente tem aqui na cidade de Blumenau, que veio da Alemanha. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá certo. Guilherme, voltamos com vocês e até a próxima. Se a construção civil tipicamente alemã já enche os nossos olhos com a sua beleza, agora imagine a beleza das casas que Deus está preparando para mim e para você. E é pensando e elevando nosso pensamento ao céu que a gente acompanha a reflexão feita pelo pastor Marco Bueno. As casas em Chaimel estão muito presentes nessa região do nosso país. Elas refletem, são resultado de uma cultura, a cultura germânica, alemã. Uma casa como essa dá muito trabalho para ser feita. O custo é alto, é necessário pessoas especializadas. O mais importante, ou talvez um dos segredos para que essa casa continue bonita, é sua manutenção. Se não houver uma manutenção constante, certamente haverá um momento em que ela vai acabar ficando feia e vai acabar caindo. A Bíblia nos fala de uma outra casa, uma casa que não terá problemas de prazo de validade. Quer ver onde está? Acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Veja o que a Bíblia nos diz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu acredito que um dos escritores bíblicos mais privilegiados foi aquele que teve a oportunidade de ver aquilo que Deus está construindo para os seus filhos. João descreveu nos 2 últimos capítulos de Apocalipse como será a nova terra. Será algo fantástico, que mesmo que o homem use de longe a sua imaginação e seja criativo, jamais ele vai conseguir chegar perto daquilo que Deus tem feito para cada um de nós. O livro de Apocalipse nos ajuda a entender muitas coisas que haverão na Nova Jerusalém, na casa que Deus está montando para nós. Mas também existe uma quantidade muito grande de coisas que não haverão lá. Entre as muitas coisas que nós teremos na Nova Jerusalém, nessa casa que Deus está construindo para nós, está a oportunidade de nos encontrarmos com alguns moradores ilustres. Alguns personagens bíblicos como Noé, Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros que fazem parte da Bíblia Sagrada. Teremos a oportunidade de encontrar queridos que já não vivem entre nós, mas que descansaram, imaginando como seria bom morar nesse lugar. Mas também existem muitas coisas que nós não teremos lá. Existe uma lista delas. Você quer conferir de perto isso? Então tenha um gostinho. Veja o que nós temos em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Você percebe que o texto descrito por João apresenta coisas que não existirão na Nova Jerusalém. Se por um lado nós teremos a oportunidade de nos alimentar do fruto da árvore da vida, conhecer novos lugares, encontrar pessoas que amamos, ter uma comunhão íntima com o Pai pessoal, a morte é algo que vai desaparecer. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já são passadas. Você não acha que valeria a pena, de uma maneira especial, investir nessa nova terra? Você há de convir comigo que morar em uma casa como essa, em um lugar como esse, é muito melhor do que viver numa casa, mesmo que seja em Chaimel. Pense nisso.
Estamos chegando ao final de mais um encontro marcado. Para você, um feliz sábado. E falando em sábado, amanhã a gente se encontra na igreja logo cedo para entrar em contato com Deus através da oração e da leitura da Bíblia. E falando em leitura da Bíblia, como é que foi a leitura essa semana no seu culto particular? Você leu a Bíblia todos os dias? Se você fez isso, parabéns! Amanhã coroe esse momento estando na igreja, se envolvendo mais ainda com Deus. Se você deixou de ler a Bíblia alguns dias, não tem problema. A partir de agora você pode colocar a sua leitura em dia. E eu convido você que tem alguma dúvida sobre o sábado a acessar o nosso site www.aml.adventistas.org. Basta apenas clicar no ícone do programa Encontro Marcado. Você que está no YouTube, acesse o primeiro link na descrição. Aos amigos do Facebook, curtam, compartilhem e marquem os seus amigos aqui nessa publicação. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço e até lá!